Muito boa tarde a todos. Vamos começar neste momento a nossa live deste dia 11 de junho. A Vânia já está nos escutando aqui, a nossa intérprete de Libras, para que a gente possa começar a nossa live, para trazer as informações a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul em relação ao coronavírus aqui no nosso estado. Nessa quinta-feira, nós temos no Rio Grande do Sul confirmados 13.619 casos de coronavírus em 332 municípios e são 316 mortes confirmadas até esse momento no nosso estado. 82% dos casos confirmados da doença já se recuperaram. Nesse momento, a nossa taxa de ocupação das UTIs é de 72,9%, sendo que dos leitos que estão ocupados, são 24,8% aqueles que estão ocupados por pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, de Covid-19. Ou se não for coronavírus, né, se não for a confirmação, é no mínimo uma outra síndrome respiratória aguda grave. Na última live, na segunda-feira, nós tínhamos 22,9% dos pacientes confirmados ou suspeitos para o Covid, e agora são 24,8%. Portanto, houve um crescimento, um aumento da presença de pacientes de Covid-19 em nossas UTIs, o que nos deixa num estado de alerta e nos leva a ponderar o modelo que logo mais adiante nós vamos conversar, apresentando algumas alterações do modelo do distanciamento controlado, de alguns dos critérios, dos indicadores, aperfeiçoando e aprimorando o nosso modelo aqui no Rio Grande do Sul. Sempre com um olho nos números que mostram qual é a posição do Rio Grande do Sul, qual é o estágio que nós temos aqui no nosso estado, e, de outro lado, na estrutura do nosso atendimento, ampliando a nossa estrutura hospitalar, para que nós tenhamos uma estratégia em que a população tenha a garantia do atendimento quando se fizer necessário para o coronavírus. Nessa semana nós tivemos uma notícia muito importante, que foi a habilitação de 314 novos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde. Com essa habilitação, o Ministério da Saúde vai garantir o pagamento de 45 milhões de reais em parcela única para 20 estabelecimentos de saúde de 18 municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul. A habilitação, ela é válida por 90 dias, com a possibilidade de prorrogação. Assim, o nosso estado atinge o número de 624 leitos de UTIs que foram habilitados no SUS desde o início da pandemia, um crescimento que já supera 60% em relação ao que nós tínhamos de disponibilidade de UTIs. Então, nós trabalhamos com força para ampliar a estrutura de atendimento hospitalar para a nossa população gaúcha. Nós vamos conversar aqui com a Lisiane Fagundes, que é a nossa diretora do Departamento de Assistência Ambulatorial e Hospitalar da Secretaria de Saúde, que vai nos comentar um pouco mais sobre como que essa nova habilitação amplia os serviços de saúde, a confiança que nós temos no nosso sistema de saúde e a capacidade de atendimento para a população. Por favor, Lisiane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos ouvem. Realmente é uma notícia importante, muito boa, e que a gente comemora muito no Rio Grande do Sul, a habilitação destes 314 leitos. Nós, praticamente todos os leitos solicitados foram habilitados. Nós ficamos com uma pequena pendência ainda de 8 leitos, mas porque são de um hospital de campanha e que nós já sabemos pelo Ministério da Saúde que a gente vai ter um financiamento diferenciado para esse tipo de estabelecimento, nesse formato de atendimento. Boa parte destes 314 leitos que foram habilitados pelo Ministério da Saúde já estavam disponibilizados para a população, tendo em vista que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha se proposto ao custeio, né, destes leitos, já anteriormente, ainda antes da primeira leva de habilitações aí que nós tivemos,
E aí, com a habilitação do Ministério da Saúde, a gente consegue, então, além da disponibilidade total de leitos para a população, a garantia do custeio desses leitos, dessas internações para os hospitais, porque é uma etapa também importante. Os hospitais precisaram se organizar, disponibilizar a equipe, organizar a estrutura física, né? Então, essa despesa ela já estava acontecendo, porque já precisa ficar pronto ali esperando, a partir do momento que habilita, então a gente consegue fazer o repasse do recurso financeiro para essas instituições e efetivamente disponibilizar esses leitos para o Departamento de Regulação Estadual. A Lisiane continua conosco aqui, porque além da gente poder destacar essa importância do apoio do Ministério da Saúde com a habilitação dos leitos no SUS, que, como ela falou, nós já tínhamos garantido pelo governo do Estado, em toda a área de gestão direta do Estado, e muitos municípios que têm gestão plena também estavam fazendo já a colocação desses leitos em operação, mesmo que sem habilitação ainda do Ministério da Saúde. Nós, portanto, já tínhamos boa parte desses leitos sendo colocados em funcionamento, mas com financiamento ainda com os recursos que nós já tínhamos aqui. E agora tem o recurso garantido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que é bastante importante. Mas nós também temos uma outra notícia que é bastante importante do Ministério da Saúde, em relação a respiradores. O Rio Grande do Sul deve receber, a partir da próxima semana, também do Ministério da Saúde, 130 novos respiradores. Aliás, é importante nós ressaltarmos aqui que, apesar das turbulências, das trocas de comando do Ministério da Saúde, o Ministério tem apoiado de forma significativa e dedicada aqui a estruturação, a habilitação de leitos, repasses de recursos. A gente precisa fazer a referência, o elogio. Nós, evidentemente, temos preocupação com as trocas constantes de equipes, mas não podemos deixar de salientar que há o suporte com os recursos, que há o suporte técnico aqui com esses equipamentos que devem chegar a partir da próxima semana, sendo justo e correto com o Ministério da Saúde, com o governo federal. Nessa nova leva, nós vamos ter modelos que são chamados do beira-leito, das UTIs, e também os de transporte, que ajudam na manutenção da vida do paciente até que ele seja transferido para outro respirador. A Lisiane vai poder explicar um pouco melhor para nós como é que funciona e a nossa expectativa em relação a esses leitos, cuja a distribuição no Estado vai ser organizada pela Secretaria Estadual da Saúde. Certo. Então, governador, penso que talvez essa notícia, né, da vinda de respiradores para o estado do Rio Grande do Sul seja ainda mais comemorada por nós. A notícia foi muito importante quando nós recebemos que isso aconteceria. É um pedido que a gente já tinha junto ao Ministério da Saúde desde o final de março. Nós já sabíamos, dentro da nossa estrutura hospitalar, quais as instituições que precisam, né, precisavam de respiradores e de equipamentos para poder abrir leitos de UTI, e estávamos aguardando, sabendo de toda a dificuldade que se tem a nível mundial para a aquisição desses equipamentos, né? A gente vivenciou isso em outros países, acompanhou isso aqui também no Brasil, em outros estados. Nós tivemos dificuldade também na aquisição, abrimos processo de compra, realmente era uma etapa complexa, e que quando a gente recebe a notícia, então, de que esses equipamentos vão chegar no Rio Grande do Sul, a gente entende isso como muito importante para a ampliação ainda mais da rede de leitos hospitalares de UTI que a gente já vem organizando. Desses 130 leitos, 80 desses leitos, eles são leitos com respirador, desses respiradores, né, eles são respiradores beira-leito, então, eles têm a característica de um equipamento utilizado na beira do leito da UTI, né, de uma unidade de tratamento intensivo. Os demais são respiradores de transporte, não menos importante por isso. Obviamente que eles têm características técnicas diferentes entre eles não são equipamentos iguais, mas os equipamentos de transporte também são importantes, assim como o senhor referiu no início da sua fala, para a gente garantir a assistência do paciente, a manutenção da vida, até que ele seja realocado
se nós tivermos necessidade, né, se chegarmos nessa situação, até que ele seja realocado para um leito de UTI, então, com todos os recursos disponíveis. Isso vai ampliar nossa capacidade ainda mais de leitos de UTI e vai deixar nossa rede ainda mais estruturada do que a gente já conseguiu até esse momento. Perfeito, obrigado, Lisiane. Ela vai continuar aqui nos bastidores para, eventualmente, nas perguntas, se a gente precisar ainda dela. Mas a gente também quer ressaltar ainda sobre respiradores, que o Governo do Estado, por meio da nossa Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, a gente mobilizou as empresas, a sociedade civil, a iniciativa privada, para colaborar no conserto de respiradores aqui no nosso Estado. Respiradores que estavam estragados nos hospitais gaúchos foram mapeados, nós identificamos 254 respiradores que estavam sem serem usados por problemas, defeitos. Desses, 85 já receberam a manutenção e estão em pleno funcionamento, à disposição para o uso. O gasto médio para consertar foi de R$ 4.700 por equipamento e contou com o apoio da General Motors, do Instituto Cultural Floresta, da Capacitar Eventos, do Senai, da Brother in Arms e também da Regimp. Então, a gente agradece aqui a iniciativa, o apoio, o suporte que tivemos para consertar respiradores. Agora estamos recebendo respiradores do Ministério da Saúde. Nesse momento, são cerca de 36% dos respiradores disponíveis nos hospitais que estão em uso. O Estado do Rio Grande do Sul não fez compra por qualquer valor de respiradores. Nós buscamos, até fizemos uma chamada para fornecedores, identificamos preços muito elevados, falta de garantia de entrega, então não arriscamos os recursos do governo do Estado em compra de respiradores em valores elevados e sem garantias de entrega, e claro, né, buscamos outros caminhos para viabilizar o atendimento à população, que nunca faltou. Como eu falei, tem 36% dos respiradores hoje do Estado nos hospitais que estão em uso, então há disponibilidade. Vamos contar agora com o apoio do Ministério da Saúde, estamos consertando respiradores e sempre prezando pelo dinheiro público, pela boa aplicação dos recursos públicos. Isso é muito importante nesses tempos ser destacado. Vamos falar um pouco de economia também, porque a gente sabe que o efeito do distanciamento social afeta a nossa economia, e no Rio Grande do Sul, além da questão do distanciamento, da pandemia, nós tivemos um ano difícil em função da estiagem que afeta a nossa economia pelo lado do agronegócio, do qual nós somos, no qual nós temos produção muito relevante e que impacta muito na nossa economia. Nós inserimos uma preocupação com a economia também no distanciamento controlado, justamente para que a gente pudesse ter proteção à vida, mas com a manutenção de atividade econômica, porque impacta na vida das pessoas também a atividade econômica. Ontem, a Secretaria de Planejamento do Estado, a partir do nosso Departamento de Economia e Estatística, anunciou a prévia do PIB do Estado do Rio Grande do Sul, que apontou uma queda de 3,3% do nosso PIB, ou seja, a geração de riquezas do Estado do Rio Grande do Sul foi menor em relação ao ano passado, neste primeiro trimestre, em 3,3%, em decorrência desses dois fatores determinantes, que foi a estiagem e a pandemia. A nossa agricultura, por exemplo, ela sofreu um tombo de 14,9%. Foi muito forte o impacto na nossa agricultura e, consequentemente, no PIB. A conjuntura econômica desfavorável, infelizmente, é uma marca desse segundo ano do nosso governo. Estamos lidando com um cenário inédito, né? O Estado já teve problemas com estiagem outras vezes, mas não teve estiagem junto com a crise de uma pandemia conjuntamente. É muito forte o impacto, evidentemente, dessa situação na nossa economia, e sabemos que o impacto no segundo semestre será ainda maior. Essa crise econômica é um enorme desafio, né, para um Estado que já tinha uma crise fiscal pré-existente, de desequilíbrio das contas públicas. É um enorme desafio, mas não nos paralisa e não nos desanima. Nós continuamos trabalhando, fazendo reformas, reestruturação da máquina, tomando providências para que nós
possamos dar condição ao Estado de se reorganizar e, diante do que ali na frente houver de cenário econômico melhor, poder melhor aproveitar um cenário de crescimento econômico, né? Então, a gente espera poder apresentar, por exemplo, ao longo dos próximos períodos, talvez nas próximas semanas, uma perspectiva de uma reforma tributária em âmbito estadual para retomada de competitividade da economia gaúcha, né? Claro que é um desafio dentro do contexto da economia que sofre por conta da pandemia, mas nós vamos apresentar a nossa proposta de reforma na estrutura tributária do Estado do Rio Grande do Sul, para ajustarmos um novo modelo de cobrança de impostos que permita uma redução da carga, especialmente para as pessoas que ganham menos, para as camadas que ganham menos no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, como a gente falou no início dessa nossa conversa, nós observamos em algumas localidades, em algumas regiões do Estado, um aumento do número de internações. Nós observamos aí o dado de que há mais pacientes internados por Covid na média do Estado, como eu falei no início dessa nossa conversa, e estamos agora na 5ª semana do modelo do distanciamento controlado, que é um modelo inédito, um modelo totalmente inovador e que faz essa conciliação da atividade econômica com a proteção à vida. Agora, nós precisamos, claro, fazer a avaliação deste modelo, estamos fazendo a avaliação desse modelo para ajustes, aprimoramento, porque ele foi montado numa teoria e na observação do como ele se comporta na prática, a gente promove os ajustes para que ele possa estar mais afinado com o seu propósito, proteger a vida e, ao máximo, né, permitir atividade econômica para evitar o efeito colateral mais negativo da paralisia da economia em função das restrições que se impõem para reduzir a circulação do vírus. Então, está aqui conosco a nossa ex-secretária de Planejamento e agora a nossa coordenadora do Comitê de Dados do enfrentamento ao coronavírus, a Leani Lemos, que vai nos apresentar aquilo que foi discutido no nos nossos conselhos e comitês técnicos. É importante dizer, temos comitê com especialistas, cientistas, temos um conselho que nos assessora para a tomada de decisão nas alterações do modelo, então não são decisões tomadas com base na pressão de qualquer um dos lados ou de estratégia política, é com um olhar científico, técnico, que nós devemos promover ajustes e aprimoramentos em pesos de indicadores e na forma como eles são computados, para que a gente possa ter melhor condição de defender e proteger a vida para as próximas semanas aí no nosso estado. Então, Leani, por favor, apresenta para nós aí o que nós encaminhamos de decisão. Claro, boa tarde, governador, todos que estão nos assistindo. Eu vou aqui já compartilhar minha tela. Como o governador disse, o que nós temos para apresentar hoje foi fruto de um amplo debate dentro no Comitê de Dados, né, do nosso GT de Saúde, que tem a participação de excelentes técnicos aí da saúde, técnicos da Secretaria de Planejamento, que tem também colaboração externa, professores da Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas, da FURGS. Então, a gente tem um conjunto bastante grande de participantes internos do governo, externos, epidemiólogos, estatísticos, economistas, e que nos ajudaram a debater. E há 3 semanas, governador, 2, 3 semanas, nós temos já acompanhando esse modelo, que era um modelo teórico, foi um modelo imaginado, mas que na implementação nós já estávamos acompanhando e discutindo onde poderíamos melhorar. Né? Então, vou chamar aqui para participar, já junto conosco, já ficar na telinha aqui para colaborar se for necessário, o Pedro Zoanazzi também, Leani. O Pedro é o nosso coordenador, pode chamar o Pedro. Pedro é o diretor do Departamento de Economia e Estatística da CEPLAG, é o coordenador do GT da Saúde, né? O Pedro é estatístico e coordenou todo esse trabalho, e eu estou aqui, igual papagaio de pirata, repetindo as coisas que eu aprendi com o Pedro e com o pessoal do grupo. Mas só lembrando, governador, a gente traz aqui de volta
a estratégia para as pessoas se lembrarem que o foco é na vida, né? Então, esse processo que foi construído aí com muito diálogo, transparência, com base em protocolos e segmentação, ele é fruto de um intensivo monitoramento, não só nas bandeiras semanais, mas diariamente há um monitoramento, há projeções que são elaboradas pelo menos a cada 15 dias, e tudo isso para a gente trazer mais segurança, né? Então, essa constante revisão e simulação é justamente com esse objetivo, com foco nessa estratégia das vidas, né? E qual o objetivo? Deixa eu ocultar essa barrinha aqui. Qual o objetivo dessa revisão, então? É justamente, eu vou começar de baixo para cima, vou ler ao contrário. É justamente a gente estar de olho nesse risco de esgotamento, né? E a gente reduzir esse risco de esgotamento, portanto, a gente trazer segurança, a gente simplificar um pouco alguns indicadores, a gente percebeu que alguns ajustes trariam mais clareza para o modelo, seria mais simples e também estaria mais aderente ao objetivo do modelo, que é a gente conseguir ter uma convivência com o vírus, com o coronavírus, sem necessariamente fazer um lockdown completo ou uma quarentena mais restrita, tendo em vista que a gente pode aí segmentar regionalmente e através por meio de protocolos a gente fazer manter a pandemia numa velocidade que a capacidade do Estado possa atender. Bom, é um resumo, mais adiante eu vou detalhando, e aí o Pedro, qualquer coisa, ele me interrompe, vai me ajudando também. Primeiro ponto, aqui a gente faz mudanças no ponto de corte dos indicadores. O que é isso? Eu vou fazer aqui uma metáfora de mãe, né? A nota da escola, né? Se o menino vai passar com 5, o menino vai passar com 6 naquele ano. Qual que é o corte? Qual que é a nota de aprovação? Aqui a gente fez isso para os indicadores. Os indicadores, eles tinham faixas, né? E a gente vai trazer alguns exemplos mais à frente, mas significa que eu estou fazendo, né? Eu digo o modelo, nós estamos fazendo uma adaptação para que o ponto de corte ele seja mais justo e ele possa refletir melhor a realidade, dar mais segurança. Ou seja, em alguns casos, como vocês vão ver, a faixa vai ser menor para que a bandeira ganhe mais calor, ela fique com mais risco, né? O segundo ponto que a gente está alterando aí são os indicadores mesmo, né? 4 indicadores, 2 são muito semelhantes, mas são 4 indicadores dos 11, a gente percebeu que a gente poderia ajustar um pouco melhor o conceito. Não é que está tirando o indicador, não está colocando o indicador novo, a gente está ajustando aquele conceito que já tinha sido apresentado. Então, o primeiro é de óbitos, né? Eu vou passar rapidamente aqui, depois detalhar um pouco mais. A gente está mexendo nos óbitos que a gente media dos últimos 7 dias por 100 mil, a gente vai passar a projetar os óbitos daqui a 14 dias, como que estará o cenário de óbitos e usar isso para as bandeiras. Leitos, hoje a gente usa um critério de leitos livres de UTI no último dia em relação à população idosa, a gente vai passar a usar leitos livres em relação a leitos ocupados por Covid, ou seja, em vez da gente usar todo o conjunto de leitos, a gente vai usar os leitos ocupados por Covid na macro-região e a gente tira a questão de idosos. A terceira mudança, que também é nessa medida de capacidade do Estado, também relacionada aos leitos de UTI, a gente substitui leitos de UTI livres no último dia para leitos livres em relação a leitos ocupados no Estado. Então, é o mesmo indicador, só que a gente coloca ele 2 vezes no modelo, um para como é que está na macro-região e um como é que ele está no Estado. E um indicador que é de estágio da pandemia, que era ativos no último dia ou recuperados nos últimos 50 dias, ele passa a ser ativos na semana, recuperados nos próximos 50 dias, já vocês vão entender por que isso está acontecendo aqui. Então, esses são ajustes nesses 4 indicadores para que a gente possa ter umas projeções que sejam mais preditivas mesmo, né? Vou olhar um pouco mais para o futuro e olhar para leitos livres em relação à taxa de ocupação de Covid em relação àqueles leitos livres.
Gatilhos de segurança. A gente está criando 2 gatilhos de segurança. Um deles é um que a gente já usa, aquela trava, quando uma região está 14 dias com menos do que 5 casos, ela baixa uma bandeira. Agora, para ela baixar uma bandeira, ela tem que ter, em vez de 5, 3 casos. Porque essa era uma trava que foi criada lá atrás para início da pandemia. Porque às vezes acontecia, a região tem 1 caso, dobrou, foi para 2 casos. Bom, ela aumentou 100%, mas é um número muito pequeno. Então, foi criada essa trava, que agora a gente está baixando porque não está mais tão no início da pandemia. A outra regra que está sendo criada é uma regra para as bandeiras preta e vermelha. Uma vez que a região tem atingido as bandeiras preta ou vermelha, ela vai precisar ficar 2 semanas ali antes de efetivamente baixar para bandeiras anteriores, sendo que para que ela possa baixar, ela tem que ter uma consistência. Nas 2 semanas seguintes, ela tem que ter uma redução. Se era preta para vermelha e laranja, ou só vermelha, e no caso da vermelha para laranja ou algumas de mais baixo risco. Mas aqui a gente tem alguns exemplos que eu acho que vão esclarecer um pouco mais. Esse processo, só para dizer que é um processo bem colaborativo, com muita informação que vai sendo agregada, que sempre apontou para essa necessidade. A gente sempre fala que é um modelo vivo, que precisa fazer ajustes, né? E que todas elas é para que a gente possa ter uma antecedência melhor, né, que a gente possa realmente fazer uma adaptação no modelo para que a gente possa antecipar o esgotamento no sistema. Então, aqui detalhando um pouco mais, a gente tem revisão nos pontos de corte, né? De novo, a gente está sempre reforçando, é a antecipação dos efeitos da pandemia, é a segurança da população, e o pessoal aí trabalhou ativamente, eles se encontram todos os dias, 11 horas da manhã, sábados, domingos, feriados, e eles fizeram muitos cenários, muitas simulações, né? E a ideia aqui é justamente que, com essas simulações, esses cenários, se percebeu que estava demorando muito, as bandeiras estavam demorando muito para sinalizar quando haveria esse esgotamento, ficaria muito perto. Então, para alcançar essa antecedência, a gente começa a olhar de outra forma para que a gente, na fase intermediária ou mais avançada da pandemia, a gente tenha preditivos melhores, né? E por isso os cortes são tão importantes. Aqui a gente traz alguns exemplos, a gente vai disponibilizar tudo no site, todas as mudanças, né? Todas as alterações que estão sendo feitas, mas para não ser muito exaustivo, aqui a gente traz alguns exemplos. Hospitalização de Covid, entre as 2 últimas semanas, que é um indicador regional, a gente olha a variação, né? Semana passada compara com a semana anterior o número de hospitalizações Covid. Hoje, né, no modelo vigente, para você mudar de amarela para laranja, precisa avançar 50%. Se você tem 4 casos, você precisa de ir para 6. É importante dizer que esta bandeira neste indicador, porque a gente emite uma bandeira em cada um dos indicadores e o resultado do conjunto das bandeiras daquela região é que dá a bandeira da região. Então, a gente está falando aqui da bandeira no indicador, neste indicador de hospitalização Covid entre as 2 semanas. Antes, para passar da bandeira amarela para laranja, tinha que ter aumentado 50% as hospitalizações para que pudesse esse indicador passar para o laranja. Agora ter aumentado até 20% vai passar para laranja. E 20 a 50 vai para vermelho, de 50% vai para um aumento de mais de 50% vai para a bandeira preta neste indicador. Então, o que antes levava a um aumento ali de uma bandeira para uma bandeira laranja, por exemplo, ou uma bandeira vermelha, vai poder levar até para uma bandeira preta aquele aumento de mais de 50%. Sim, então, falando de grandes números, quando a gente fala de pequenos números, talvez não fique tão claro, né, assim, a necessidade do corte, mas se você tem 200 casos numa região, para ela virar preta antes, precisaria passar para 400. Agora, na nova proposta, é um avanço de acima de 50%. Se você tem 200 casos e aumentou para 300 casos, ou se você tem 1.000 casos, né, uma região tem 1.000 casos e ela passa para acima de 1.500 casos, isso significa que ela vai virar uma bandeira preta
naquele indicador muito bem lembrado aí pelo governador, que são 11 bandeirinhas, que a média delas, né, ponderada, que vai gerar a bandeira final. Bom, o segundo indicador, aqui o segundo exemplo que a gente traz, de leitos de UTI livres para Covid entre as 2 semanas, ou seja, quantos leitos livres disponíveis para Covid havia na semana passada em relação à semana anterior, também é um critério regional. Da mesma forma, hoje, para passar de amarela para laranja, de 0 a 25% de aumento, de 25% a 50% para vermelho e 50% para preto. De redução de disponibilidade, nesse caso, né? Só para dizer. Nesse caso aqui, a polaridade do indicador é negativa, né? Então, você tem que ter... diminuir a disponibilidade de leitos em 25%. Exatamente. A redução, a redução da disponibilidade, né? Então, se tem 100 leitos disponíveis numa semana, e na semana anterior, você tem 100 leitos disponíveis numa semana, e houve uma redução de 25 leitos, vai para laranja. Se houve uma redução de 50 leitos, vai para vermelha, hoje, né? E se reduzir 50 leitos, vai para preta. Na nova proposta, se você tem 100 leitos e reduz 30 leitos, isso já comportaria já implicaria para esse indicador numa bandeira preta. Então, a gente está diminuindo essas faixas para que a bandeira mude, especialmente aí em relação à laranja para vermelha, vermelha para preta, para que a gente possa ter um avanço melhor. E aqui a gente traz alguns exemplos, né? A região A apresentou um crescimento de 10 para 14, de hospitalização entre 2 semanas, ou seja, teve um crescimento de 40%. Ela era laranja, virou vermelha. Se uma outra região apresenta, aí já é um outro indicador, 5,5 hospitalizações confirmadas a cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, e ela está na vermelha, ela vai para preta. E por aí vai. Então, a gente mudou esses pontos de corte, que é uma forma da gente tornar o sistema mais seguro, vamos dizer assim. Sim. Bom, o segundo... Vai aumentar a sensibilidade, de certa forma, o modelo vai ficar mais sensível a alterações. Logo mais a gente vai mostrar também o quanto que isso não comprometeu as etapas anteriores que nós tivemos até aqui, mas que daqui para frente nós entendemos que é preciso ter um modelo mais sensível a mudanças para que a gente possa assegurar, né, dar mais segurança no atendimento hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul para o futuro. Exato, governador. Bom, então isso foi a primeira mudança. O segundo conjunto de mudanças, que são exatamente os indicadores estrito sensu, né? Então, o primeiro indicador que está sofrendo um ajuste, uma adaptação, é o indicador de óbito por Covid para cada 100 mil habitantes, né? O que a gente percebeu ao longo desse tempo? Que ele reflete a doença com defasagem. O que significa isso? O óbito, ele está refletindo o adoecimento de semanas atrás, né? O adoecimento, a internação, a ida para UTI, enfim, ou mesmo um óbito que sai da enfermaria, mas, enfim, é algo que aconteceu antes. A pessoa contraiu o vírus, começou a ter os sintomas, foi buscar atendimento, agravou, ficou na UTI, veio a óbito, né? Ela pega essa defasagem toda, na verdade, esse indicador. Exato. E aí ele é um indicador bom para ele mostrar como estamos, mas ele não é um indicador que mostra como será, né? E o objetivo do modelo também é um pouco prever para que possam ser tomadas medidas com anterioridade necessária para que a gente não perca, né, o limite dos leitos de UTI, que é o nosso objetivo aqui também. Então, qual que é aqui a mudança? Em vez da gente usar o número de óbitos do dia de referência, né, no caso ali da sexta-feira, a gente vai usar projeções. O pessoal do GT aí de saúde, dentro do Comitê de Dados, vai fazer projeções para daqui a 14 dias. Eles vão olhar os leitos de UTI, a variação dos leitos de UTI, vão olhar as mortes de hoje, né, os óbitos do dia, e vão projetar isso para 2 semanas. Então, no modelo, a gente vai incluir uma projeção de como seria o óbito
em 2 semanas. Isso antecipa os efeitos, isso traz a presente, né, aquilo que aconteceria lá na frente, mas deixa o modelo justamente com essa capacidade de nos dar instrumento de reação, né? Então, a primeira mudança de indicador é essa. A segunda mudança aqui de indicador é o estágio da evolução. O que estava acontecendo? O pessoal, quando divulga aí os boletins diários, a gente foi percebendo que tem um número muito grande, né, parece parece pelos gráficos, pelos números, que a gente está no fim da pandemia, porque está reduzindo, né, aumenta muito o número de recuperados. Por quê? Porque há um delay na alimentação dos dados também. Então, esse número aqui, ativos no último dia, pelo recuperado nos últimos 50, tinha esse problema de defasagem na data de inclusão, que os municípios que alimentam, Pedro me corrija se eu estou falando algo errado, mas são os municípios que alimentam aqui este indicador, e isso gerava uma distorção. Então, qual que foi a sugestão do grupo? A gente utilizar os ativos da última semana, e isso corrige esse problema, e pelos recuperados no intervalo de 50 dias. Isso corrige esse problema de defasagem para a inclusão do sistema. A gente, na verdade, aqui está ajustando para a gente justamente corrigir algo que é um fato, que acontece, mas que a gente, como não tem como corrigir exatamente o problema da defasagem, mas a gente corrige no modelo para poder também melhorar as nossas predições. Aqui, os 2 últimos indicadores, eles são sobre a mesma medida, que é a capacidade de atendimento, né? A gente tem, de um lado, hoje, a gente mede com referência estadual, os leitos de UTI livres para o Covid no último dia, na sexta-feira, é a nossa medida hoje, e para a macro-região, a gente estava medindo leitos de UTI livres para Covid no último dia pelo número de 100 mil idosos. Como o Pedro sempre lembra, por que a gente não controla por 100 mil idosos no estado? Porque no estado é constante esse número, ele não varia. Entre macro-regiões, ele varia. Qual que é a proposta aqui? Ele vai ficar o mesmo indicador, só que a gente vai acompanhar, vai medi-lo para a macro-região e vai medir para o estado. Qual que é esse indicador? É o número de leitos de UTI livres sobre os leitos de UTI ocupados por pacientes COVID. Então, a gente vai olhar, o governador já viu essa apresentação, ontem foi feita, né, governador? Tem um acompanhamento que mostra um número que diz, bom, para cada leito livre eu tenho 2 ocupados, eu tenho 3 ocupados, eu tenho 5 ocupados, eu tenho 10... Sim, basicamente você tem na sexta-feira da semana anterior, você quando calculou para aquela bandeira dessa semana, tinha 50 leitos livres e tinha 10 leitos ocupados por pacientes de Covid. Você tinha, então, 5 leitos livres para cada paciente, né? 50 dividido por 10, você tinha 5 leitos livres para cada paciente. Nessa semana, você passou a ter 40 leitos livres para 20 pacientes COVID. Então, você passou a ter 2, você divide 40 por 20, né? Vai ter 2 leitos livres para cada paciente COVID. Então, essa proporção aí que vai ser analisada aqui nesse indicador, né? Exatamente. Então, com isso daqui, a gente vai poder fazer uma previsão melhor de colapso de leitos de UTI, né? E porque ele também acompanha essa proporcionalidade da utilização em relação à capacidade. Quanto que está disponível e quanto que está sendo usado para a Covid. Então, é um ajuste que melhora a nossa leitura do cenário, né? Então, esse foi o segundo conjunto de mudanças que são relacionados a melhorias aí dos indicadores. Terceiro conjunto de mudanças aqui são os gatilhos de segurança, né? É um ajuste, como eu falei no início, que antes eram até 5 novos registros, e a gente passa a ter 3 novos registros de hospitalização por 14 dias, né? Para que haja, vamos dizer, uma adoção de bandeiras de menor risco. E isso aqui é uma cautela que está sendo utilizada, porque é um benefício, digamos assim, entre aspas, né? Era para corrigir essa questão do início de pandemia, mas a gente aqui, reduzindo para 3, ainda permite que isso aconteça. Então, digamos que uma região, numa semana, tenha 2 novos registros, na outra semana tem 3 novos registros.
bom, aí ela pode baixar uma bandeira porque ela está estável e com números bem baixos, né? A segunda medida, que é essa regra das bandeiras preta e vermelha, é justamente a necessidade de maior cautela para que relaxar, né, para que não haja um relaxamento imediato, porque às vezes tem um pico e pode ser que melhore numa semana e na outra já retorne. Então aqui também é uma medida de cautela, porque pode haver uma falsa melhora, pode haver uma melhora ali alguns dias, mas de novo retoma, e uma segurança, né, de que as regiões elas estão tendo de fato uma melhora constante. E aqui um exemplo, né, de que uma determinada semana, uma região atinge a bandeira final preta. Hoje, na semana seguinte, se ela melhora alguns indicadores, adota a vermelha, ela fica com a bandeira vermelha. Hoje, o que a gente... isso é o que acontece no sistema vigente. A nossa proposta aqui, de mudança, é que, ao atingir a final preta, ou no caso a vermelha, isso aqui é só um exemplo, na segunda semana, aquela região melhora, tem uma bandeira vermelha, ok, ela vai ficar com a bandeira preta e é como se ela ficasse ali de stand-by, aguardando o olhar da terceira semana. Na terceira semana, se ela repete essa avaliação, se ela tem outra bandeira vermelha ou uma bandeira laranja, ela desce para a bandeira inferior. Né? Então, sempre na bandeira vermelha e na bandeira preta, vai precisar de 2 semanas até que ela retorne a uma bandeira de menor risco. Né? E aí a gente chega finalmente aos efeitos simulados. Como o governador bem disse, a gente estava muito preocupado também de que como teria sido, né, se a gente já tivesse melhorado esses indicadores, se a gente soubesse, né, se tivesse a bola de cristal um mês e meio atrás e soubesse que esses seriam os melhores pontos de corte, os melhores indicadores para garantir mais segurança para a sociedade. Na verdade, não houve muita modificação, o que é um bom sinal, porque mostra que, do ponto de vista, até o momento que a gente viveu até hoje, esse foi um modelo adequado que fez uma leitura, mesmo agora a gente conhecendo melhor e adotando melhores parâmetros, esses melhores parâmetros adotados lá para trás dão o mesmo resultado, né? Mas a gente percebe que... Ou seja, mesmo que os pontos de corte fossem mais largos, não comprometeu daqui a segurança, exatamente. Agora, daqui para frente, nós entendemos que nós temos que ter maior estreitamento para as mudanças de bandeira, para que a gente possa capturar essas incidências maiores, né, a inflexão de curvas de internações e tudo mais, e agir no momento em que se fizer necessário para sermos mais restritivos e evitarmos que haja uma perda de controle de situação, o que, mais uma vez, eu saliento aqui a população que precisamos contar com a colaboração de todos, com o atendimento de protocolos, que não é volta à normalidade que nós estamos vivendo. Precisamos contar com a participação de todos, porque percebemos que existem pessoas que acham que voltamos ao normal e não voltamos de maneira nenhuma ao normal. Sim, governador, é muito importante, além da gente chamar atenção, né, para que o cálculo final ele não teria sofrido antes, mas tem um fato muito importante que vocês vão perceber olhando aqui as tabelas, é que a bandeira final ela não teve grandes mudanças, mas vários indicadores eles têm um escurecimento, eles têm um risco maior. Então, isso significa que daqui para frente, no momento que a gente parece que está vendo aí um recrudescimento, um aumento do contágio, do efeito da pandemia no estado, ele vai dar uma segurança maior e vai estar mais aderente aos nossos objetivos, né? Então, olhando aqui para a semana do dia, a simulação da mudança do dia 30 de maio, né? A nossa penúltima bandeira. Com o método vigente não é a proposta nova, é aquilo que estava valendo. A gente percebe aqui, na primeira coluna da esquerda, a bandeira final, laranja e amarelo, e uma série de indicadores em que vários estão amarelos, laranja, um ou outro que estão pretos ou vermelhos. Não vou nem falar um a um, mas visualmente, olha, só de olhar para cá e para cá, a gente já percebe essa mudança. A simulação com o novo método,
a bandeira final aqui, praticamente não muda nada, mudou uma região que, em vez de amarelo, estaria laranja, mas a gente vê um quadro em que vários indicadores são mais agudos, eles são mais críticos. E aqui em cima a gente tem os 3 indicadores, está faltando um, que é o de óbito, que também não está sinalizado, mas que é ao lado aqui de leitos de UTI livre, foi um erro nosso. Mas são os 4 indicadores que terão os ajustes da próxima rodada. Agora a gente vai para a última bandeira, a bandeira da semana passada, a bandeira que foi rodada no dia 6, com validade para o dia 8. Que é essa, Sim, né? Da semana passada. Vigora esta semana, né? Até Isso. Eu digo, verdade, Breno. Rodada no sábado, mas que é a que está vigindo. Bom, a gente percebe, vou passar aqui rapidamente, vocês vejam como, no final, não há uma grande alteração, na verdade, até tem algumas que ficam amarelas, né? Mas sim, a gente olha que vários indicadores para algumas regiões vão ficando mais críticos e vão demandando uma atenção maior. E esse é um fator que traz mais segurança para o modelo, ele traz, né, uma perspectiva um pouco mais segura. E é basicamente isso, governador, que era o modelo. Eu agora estou procurando aqui onde que eu interrompo a apresentação. Pedro, quer agregar alguma coisa aqui, Pedro? Nosso diretor do Departamento de Economia e Estatística, a Leani não deixou nadinha para ele falar. Eu não deixo, não. Dizem que mulher fala muito, aí eu abuso bastante dessa reputação. Coitado do Pedro. Obrigado, governador, mas de fato, dá aula, governador. Então, tudo que eu falo é por causa do Pedro. De fato, a Leani apresentou tão bem, né? Eu só ia fazer um comentário ali no final, algumas bandeiras mais amarelas que surgem, né, no novo modelo, é porque o grupo entendeu que uma tolerância de até 5% de crescimento nos indicadores de velocidade era aceitável para ser bandeira amarela, né? Antes, até 5% era bandeira laranja. Então, teve essa suavização, assim, digamos, nos indicadores de velocidade, mas para virar bandeira vermelha e bandeira preta ficou muito mais fácil nesses indicadores. A Eleni comentou, mas eu reforço, né? A grande intenção é a gente conseguir anteceder um colapso do sistema de saúde. O que a gente vê no grupo é que quando estouram os leitos de UTI, a probabilidade de óbito ela é muito maior se as pessoas não têm atendimento. Então, a grande intenção é a gente conseguir antecipar algo que possa acontecer. E, por fim, eu queria reforçar, né? A Eleni também disse, o governador disse, mas esse é um modelo de um grande grupo. O governador, coordenado pela Leani, o governador fez a solicitação, nós montamos um grupo grande, então tem uma parceria muito forte com a Secretaria da Saúde, a CEPLAG e membros externos, e também foi avaliado e aceito pelo Conselho de Especialistas. Então, eu acho que é um trabalho com muitas cabeças que nos deixa bastante satisfeitos e vamos continuar o acompanhamento diário daqui em diante. Perfeito, a gente agradece a todos que participaram aqui, né? Tanta gente da sociedade civil, especialistas da universidade, os nossos colaboradores do governo, evidentemente, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Planejamento, que estruturaram o modelo original e que continuam conosco para avaliar e aprimorar esse modelo. Tem um último ponto que merece ser destacado, que é uma das alterações sugeridas, bastante debatida, ainda vamos amadurecer para os próximos dias, que seria uma salvaguarda com o uso das projeções a partir do que tenha sido o incremento nos últimos dias da ocupação dos leitos, a partir destes números, projetar os próximos 14 dias, e se houver nos próximos 14 dias projeção a partir dessa análise de esgotamento dos leitos, a região poderia
pular uma bandeira, ou seja, pular para agravar uma bandeira. Se ele fosse para a bandeira vermelha, ele vai para a bandeira preta, por exemplo, diretamente. Essa é uma discussão que ainda continua no nosso conselho, no nosso comitê, e que, com o nosso gabinete de crise aqui, comigo, como governador, vamos analisar, vamos começar a rodar já essas projeções, para que, se observarmos que se encaminha efetivamente alguma região para um esgotamento dos leitos, agirmos antes, mas ainda não inserimos no modelo esta salvaguarda, que é aquela que avisa com 14 dias de antecedência um eventual esgotamento dos leitos. Nós monitoramos, acompanhamos, ainda não incluímos como automática esta mudança de bandeira para além da que estiver a região. Mas estamos atentos e monitorando todos esses dados aqui com o nosso comitê de análise de dados, da nossa querida Leani, do Pedro e de tantos outros que nos ajudam aqui nesse processo. Muito obrigado, Leani e Pedro. Vocês continuam no backstage aqui, nos bastidores, porque a gente vai agora responder as perguntas da imprensa. Antes de responder a pergunta da imprensa, só 2 recados, mais uma vez, para a nossa população, para os especialistas, para os empreendedores que empreendem neste estado e que desejam continuar podendo trabalhar. Nós precisamos da sociedade gaúcha engajada no modelo do distanciamento controlado. Isso significa atender aos protocolos que estão lá, usar máscara, higienização constante, disponibilizar os equipamentos de proteção individual para os seus colaboradores, respeitar os protocolos do teto de ocupação, o teto de operação, entre outros, que correspondem à bandeira da região em que estão. Porque se não houver o respeito aos protocolos, vai haver aumento do número de casos, e havendo aumento do número de casos, as bandeiras vão migrar para maiores restrições. Nós queremos menos restrições, mas não está nas mãos do governo sozinho ter menos restrições. Está nas mãos da sociedade gaúcha, porque o modelo está bem construído, trabalhado com ciência, com evidências científicas, com metodologia, e é para defender a vida das pessoas, das suas famílias, dos seus amigos, de todos que nós queremos bem. É por isso que nós precisamos do engajamento de todos. Mais uma vez eu saliento, não é volta ao normal, não é flexibilização, nós ainda estamos distantes de uma volta à normalidade. Precisamos de todos colaborando para que o vírus circule menos e assim mantenhamos a nossa capacidade de atendimento da população, está nas mãos de todos da população gaúcha. E o segundo recado, lembrar que nós continuamos com a nossa campanha do agasalho, nos pontos de coleta, na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, nas prefeituras municipais, no nosso drive-thru aqui em Porto Alegre, no nosso centro administrativo. Mais uma vez, é tempo, mais do que nunca, de solidariedade, de apoiar a população mais vulnerável, doando peças de roupa em bom estado. É importante dizer, porque infelizmente tem gente que acha que a doação para a campanha do agasalho é descarte e doa peças inservíveis. Então, doações de roupas em bom estado, para que assim a gente possa proteger essa população e todos estando protegidos, a menos vulnerabilidade a outras síndromes respiratórias, resfriados, pneumonias, outros problemas de saúde respiratória e, consequentemente, o nosso sistema de saúde fica menos sobrecarregado. Então, ajudar a ter menos sobrecarga do nosso sistema de saúde também é um papel aí da nossa campanha do agasalho do governo do estado. Vamos às nossas perguntas. A primeira pergunta que eu recebo aqui é da Thelma Tomás, da TV Cachoeira. Ela diz: frente a um incremento representativo no número de casos de Covid-19 e de síndromes respiratórias agudas graves no estado, segue sendo uma estratégia positiva permitir aos prefeitos que determinem de forma autônoma algumas alterações nas regras do distanciamento social? Embora com a determinação de submeter essas alterações ao crivo do estado, é possível acompanhar essas mudanças e controlar as flexibilizações nos municípios? Olha, Thelma, é importante lembrar, como tu já falaste ali, mas destacar, o prefeito que quiser fazer ajustes em protocolos, é isso que ele pode fazer, né, ajustes em alguns dos protocolos,
muitos protocolos são obrigatórios à observância, independentemente de haver esse plano local ou não, mas ele pode fazer alguns ajustes de acordo com a peculiaridade local, mas para isso ele precisa ter plano estruturado, baseado em evidências científicas e com responsáveis técnicos assinando este plano, e apresentar este plano para o Estado, que não vai aprovar ou reprovar o plano, mas vai analisar se esse plano está estruturado, se tem evidências científicas, se tem responsáveis técnicos. Se não, serão tomadas as providências de ações judiciais, inclusive aos prefeitos, em função de não observarem essa determinação. Eu confio nas estruturas municipais e na responsabilidade de prefeitos e das suas equipes técnicas que serão responsáveis por esses planos ajustados em nível local. Não é porque alguns prefeitos no Brasil são corruptos, por exemplo, que você submete toda a compra de um governo a uma aprovação do Tribunal de Contas, por exemplo. Você permite ao prefeito que faça o gasto público e analisa aquele gasto a partir dos órgãos de controle e pune quem faz errado. É a mesma coisa que nós pensamos aqui. O nosso modelo é consistente, tem ciência, mas não é o único modelo. Podem ser necessários ajustes, dado uma realidade local de um município, de uma situação específica, e essas especificidades podem fazer com que mereça ajuste o nosso plano, e o prefeito pode fazer isso, mas ele só pode ajustar um plano que é cientificamente estabelecido com ciência também, com estudos, com um plano estruturado. Então, está dessa forma disposto, e se ele não atender a isso, ele vai sofrer as consequências com ações judiciais, se ele não atender com a demanda de ciência, com dados, né, plano estruturado e responsabilidade técnica por quem está encaminhando este plano. O Luciano Veleda, do Sul 21, ele fala o seguinte: reportagem do jornal Folha de São Paulo, com base no sistema Open Data SUS, mostra que Porto Alegre tem média de quase 9 mortes por síndrome respiratória aguda grave para cada morte de Covid-19. Qual a sua análise sobre o cenário? Essas vítimas foram testadas para o Covid-19? Olha, aqui, Luciano, essa reportagem ela é interessante, porque se você observar, eu sempre digo que a gente tem que usar dados para embasar as políticas públicas, evidências científicas, mas o uso dos dados tem que ser feito com toda a cautela, né, para que o cruzamento de informações seja feito com a responsabilidade de extrair desses dados o que realmente te permite nortear uma política pública. Senão, você cruza dados que é evidente que nos estados do Sul, que tem inverno mais rigoroso, que tem condições climáticas que geram um maior número de síndromes respiratórias, e se nós temos, de outro lado, menos coronavírus, se nós temos mais síndromes respiratórias, mais problemas respiratórios do que outros estados rotineiramente, frequentemente, independentemente de Covid ou não, e estamos tendo menos Covid, é claro que a proporção síndrome respiratória para Covid vai ser maior nos nossos estados. Não é só Porto Alegre, e o gráfico que foi usado naquela informação da Folha de São Paulo, você observa a mesma coisa em relação às outras capitais do sul do Brasil, como Florianópolis e Curitiba, acompanhando Porto Alegre com maior proporção em relação aos casos de Covid das síndromes respiratórias. Outro dado que é importante, que eu até recomendo que as pessoas possam acessar, é o da transparência dos registros civis. Os cartórios do Brasil, né, eles lançam a documentação toda num portal de transparência que aponta, por exemplo, que no ano passado nós tivemos 2.200 mortes por pneumonia no Rio Grande do Sul entre 1º de abril e 31 de maio. Neste ano foram 1.800 mortes por pneumonia. No ano passado, nós tivemos 1.159 mortes neste período, 1º de abril a 31 de maio, por insuficiência respiratória. Este ano caiu para 945. E aí tivemos um aumento de síndromes respiratórias agudas graves de 13 para 83. Então, outras doenças respiratórias diminuíram. Então, a forma como foram lançados os dados, talvez até porque pela função de não termos no ano passado, nos anos anteriores, Covid e toda a atenção e normatização para o lançamento destes dados,
como nós estamos tendo neste ano, tenha feito com que tenha havido subnotificação de síndrome respiratória, enfim. Todas as mortes são investigadas no Rio Grande do Sul. Não há subnotificação, há todo o protocolo para que sejam feitos, e em muitos casos refeitos, testes que apontem a causa da morte quando há suspeita de Covid. Então, nós temos muita segurança na informação do Estado do Rio Grande do Sul, e temos um grupo técnico na Secretaria de Saúde fazendo todas essas análises, né, e analisando e comparando para que nós possamos ter segurança dessas informações. É importante dizer que transparência é nosso compromisso, porque os estudos e os boletins epidemiológicos que nós emitimos, a próprio governo do Estado, a partir da nossa Secretaria de Saúde, emite, apontam esse aumento das síndromes respiratórias, ou seja, não há sonegação nem alteração de dados. Mas é muito importante saber como utilizar estes dados para não gerar, né, informações incorretas, como são trabalhados esses dados, como acabou sugerindo esta reportagem da Folha de São Paulo, por fazer este cruzamento. Como eu disse, se um estado tem, até pelas suas condições climáticas e pelas suas circunstâncias, mais síndromes respiratórias, se ele tiver sucesso no enfrentamento ao coronavírus, ele vai ter maior proporção de síndrome respiratória em relação a casos de Covid, e isso não significa necessariamente subnotificação. Muito cuidado no uso dos dados. Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, ele fala: embora haja uma expansão da Covid no estado, os clubes discutem a retomada do futebol. Nesse momento, como o governo, clubes e a federação trabalham para equalizar esta conta? O nosso secretário de esporte está em contato com a federação, nós sempre prezamos e priorizamos a vida, não há nenhuma hipótese de retomada de campeonatos esportivos com presença de público, e qualquer tentativa aí de se fazer encerramento do campeonato gaúcho, por exemplo, mesmo que com portões fechados, tem que obedecer às regras que estão estabelecidas no nosso modelo do distanciamento controlado. Então, nós não vamos forçar a barra e fazer alterações com contas de chegada para atender uma aspiração do encerramento do campeonato, sem priorizar a proteção à vida dos seus colaboradores, dos seus jogadores, das suas equipes técnicas. Então, mantemos a nossa disposição aqui de defender a vida dentro do nosso modelo do distanciamento controlado. Mas estamos sempre, né, como o nosso governo sempre foi, dispostos ao diálogo para entender argumentos, ouvir os argumentos e outros estudos, para que, eventualmente, se encontre um caminho, desde que não ofereça qualquer risco, ou, pelo menos, a redução maior dos riscos para as pessoas que trabalham junto ao futebol. Antes da próxima pergunta, é importante nós deixarmos claro, as mudanças que nós estamos promovendo, elas virão no próximo decreto. Então, o próximo mapa já vai contemplar as mudanças, essas que nós anunciamos aqui hoje. Então, no sábado, a nossa equipe, do nosso comitê de dados, faz o levantamento das informações todas, roda o mapa com as bandeiras, já com as mudanças, e o decreto que estabelece a diretriz, ou seja, o mapa para a próxima semana, vai consignar e vai deixar registradas essas mudanças do ponto de vista metodológico no estado do Rio Grande do Sul. A Rosane de Oliveira, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, pergunta: com o aumento da velocidade de crescimento dos casos e da ocupação das UTIs, pode-se mudar a cor da bandeira de determinada região antes do sábado? Como serão feitos os alertas aos prefeitos das regiões com risco aumentado? Rosane, nós, a rigor, podemos fazer alterações, como todo esse modelo está estruturado através de um decreto, uma política do governo do estado, com previsibilidade, com melhor estrutura de monitoramento. A gente tem isso tudo estabelecido num decreto, que, se nós observarmos que em alguma região, por alguma situação específica, mereça agravamento, né, de restrições mais fortes,
podem a qualquer momento, por um decreto, ser alteradas. Evidentemente que somente se houver algo grave para que isso aconteça, de forma a rompermos com um modelo que justamente busca oferecer previsibilidade para a sociedade gaúcha, para empreendedores, para conciliarmos a atividade econômica com a proteção à vida. Como eu falei, nós estamos ainda analisando uma das mudanças sugeridas e trabalhadas junto ao nosso comitê de dados, que nós estamos discutindo no governo do estado, é a hipótese de, fazendo projeções a partir da expansão das internações observada nos dias anteriores, nos 7 dias anteriores, projetar a partir deste coeficiente que se observar nos dias anteriores, projetar os próximos dias, e se houver nos próximos 14 dias, pela projeção, a perspectiva de esgotamento de leitos, já fazer uma região mudar de bandeira antes mesmo da data do sábado. Mas isso ainda está em discussão, não vai ser contemplado ainda neste próximo final de semana, porque consideramos que as mudanças que estão sendo feitas já são consistentes o suficiente para garantir segurança, mas não vamos deixar de discutir outras formas de garantir segurança à sociedade gaúcha, como até possibilidade de mudança de restrições mais graves antes mesmo da chegada do sábado. Já botamos aqui, é importante ressaltar, nas mudanças, que a diminuição de restrições de quem estiver em bandeira vermelha e preta não poderá acontecer em menos de 2 semanas, ou seja, se mudar para bandeira vermelha, vai ficar em bandeira vermelha no mínimo 2 semanas, porque na semana seguinte, mesmo que os dados indiquem que pudesse baixar para bandeira laranja, pela gravidade dos dados anteriores, vai ter que ficar 1 semana a mais como forma de garantir segurança à população gaúcha daquela localidade. A Samantha Klein, eu tinha falado que era a última pergunta, mas não era só a próxima pergunta, mas a Samantha Klein, aqui da Rádio Guaíba, pergunta: qual será o impacto político de estabelecer bandeira vermelha para algumas áreas, considerando as implicações econômicas da medida? Samantha, nós não estamos preocupados com o impacto político, a gente está preocupado em proteger a vida das pessoas aqui. O nosso modelo, ele regionaliza o Estado justamente para que a gente possa atuar na região em que for necessário. Como eu sempre falei, no local, na região, no momento em que se fizer necessário e na proporção em que se fizer necessário. Ou seja, o nosso modelo, ele pode até causar um impacto numa região, mas defende o restante do Estado, que se tiver indicadores melhores, vai estar com menos restrições, ao invés de fazer como se fazia antes, e como os outros estados estão fazendo ainda, na maior parte, restrições para o estado inteiro, independentemente de se uma região está melhor ou pior. Então, a gente olha regionalmente e aplica as sanções de restrições mais restritivas naquela localidade, de acordo com a necessidade. Mas a gente sabe que isso tem impacto, que vai gerar reações, eventualmente, mas nós vamos tomar todas as medidas que ajudem a proteger a vida das pessoas e evitem esgotamento dos nossos leitos e uma situação dramática que certamente viria a afetar a economia ainda mais. Isso que as pessoas precisam compreender, né? Se nós permitirmos o esgotamento de leitos e, consequentemente, um aumento expressivo da mortalidade por falta de atendimento, não tem como a economia local não parar. As pessoas vão parar em defesa da sua vida e da vida das suas famílias, e o efeito econômico vai acontecer junto do efeito da perda das vidas e da perda da confiança das pessoas em relação ao futuro. Então, e isso impacta economicamente também. Então, atender protocolo, garantir que a gente tenha manutenção dos bons indicadores que a gente vem vendo até aqui, ainda que com uma incidência maior em algumas regiões nos últimos dias, é uma forma de a gente proteger também a nossa economia, é importante ser dito. Agora sim, a última pergunta, que é da Gisele Loeblen, da 0 Hora. Nesse momento, é dada a garantia de que a Expo Inter sairá podendo ter apenas mudança de data? Qual o risco avaliado pelo Estado? E uma vez marcada, poderia vir a ser cancelada? Gisele, a prioridade é sempre da saúde e da vida, né? Nós temos confiança de que, com a mudança de data, a Expo Inter poderá acontecer sem oferecer riscos às pessoas. Então, nós trabalhamos com esta perspectiva e precisamos organizar a feira. Então,
a determinação é que se proceda toda a organização, mas, evidentemente, se houver um recrudescimento, se houver uma situação agravada lá na frente, nós não teremos problema em fazer uma suspensão, um novo adiamento, ou, eventualmente, se a situação for tão grave, até um cancelamento. Mas mantemos a confiança de que, no formato que temos encaminhado no enfrentamento ao coronavírus, a gente consegue chegar em condições de termos esta feira, inclusive para ajudar na retomada de um ano que já tem sido suficientemente difícil até aqui, depois da estiagem para o agronegócio e da pandemia para toda a economia. Mas, evidentemente, nós não vamos, mais uma vez insisto, forçar a barra para fazer uma feira sem ter segurança para a população. Era isso por hoje. Eu desejo para aqueles que têm a oportunidade de ter esta quinta-feira como feriado, um bom feriado, um bom descanso, que estejam seguros e que nos ajudem mais uma vez a manter a si mesmos, as suas famílias, a todos que querem bem, a todo o nosso Estado em segurança, atendendo os protocolos, respeitando as regras que estão estabelecidas e nos ajudando a manter o Rio Grande do Sul sem se entregar ao corona, como a gente fala na nossa música. Não podemos se entregar ao corona de jeito nenhum, e isso depende de cada um dos gaúchos. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço.